Quer ver? Só conferem aí comigo, gente. Nós estamos... Você tem o livro, Nair? Obras Póstumas? Seu áudio está fechado, mas eu entendi que você tem, é isso? Isso, eu tenho. Então, tá. Nós estamos... Nós começamos no parágrafo 3º, não, no parágrafo 4º, emancipação da alma. E agora nós vamos entrar no 5º, que é a aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. É isso, não é, meninas? Então, vamos fazer assim, todo mundo tem um livro, então a gente vai seguindo no livro, né? Que eu não sei compartilhar. Mas, assim, cada um no seu livro não tem problema nenhum, né? Igual a gente estuda Joana de Anjos, né, Ana? Então, meninas, nós vamos fazer assim: eu vou lendo, vocês podem parar, todo mundo fala, a gente vai aprendendo junto assim, né? É muito legal. Olha, aparição de pessoas vivas, é possível isso? O que a senhora acha, dona Honória? Será que eu posso aparecer na casa da senhora e te assombrar? À noite? O que você Peraí. acha? Mas eu estou desligado, não estou? Agora ligou. Liguei. O que você acha? Você acha que uma de nós aí que pode aparecer na sua casa à noite, você vê a gente? Desligou de novo. Ah, coitada, é. Bom, então vamos lá, né, gente? Alguém quer dar palpite aí sobre isso? Só para esquentar o nosso motor? Você acha que dá, né? Pode, Marlene. Eu Hã? gosto de assombrar, sim. Mas você, por favor, não venha assombrar. Que pode, né, Ana? Pode, Hein, dona Nair? Pode, não pode? pode sim. Ai, ai, ai. Precisa ter uma mediunidade muito refinada para que isso aconteça, né? Que o Nem Chico sei se é Xavier refinado, explicava. mas é uma mediunidade aceita isso, né? Afetiva, Então, vamos lá, gente. Então, não tem jeito, hein, Isa? Olha, aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Bi quer dizer dois, né? Então, a pessoa deixa o corpo lá, onde ela está, e vai se manifestar na casa ou em outro lugar. E aí, através do perispírito, ela vai se mostrar tal como ela é. Porque senão, como que eu vou saber que é a Ana que vem me assombrar? Se ela não se mostra com o corpo. Então, será que ela tem dois corpos? Vamos ver, né? A faculdade de emancipação que a alma possui e seu desprendimento do corpo durante a vida podem dar lugar a fenômenos análogos aos que se apresentam nos espíritos desencarnados. Então, um espírito desencarnado, ele pode se manifestar para nós, a gente pode ver, nós já estudamos isso, ou só o médium vidente, ou se for um fato, uma materialização, todo mundo pode ver. Então, o que ele já começa falando que uma pessoa encarnada pode fazer isso. Então, vamos lá. Enquanto o corpo passa pelo sono, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob forma vaporosa. Então, ele vai aparecer sob forma vaporosa, quer no sonho, quer no estado de vigília. Pode também apresentar-se sob forma tangível, ó. Tangível quer dizer, eu posso encostar na pessoa, posso dar a mão e cumprimentar, ou pelo menos com uma aparência tão idêntica à real que muitas pessoas podem estar com a verdade quando afirmam tê-lo visto no mesmo instante em dois pontos diferentes. De fato, era ele, mas um era o corpo verdadeiro e outro o espírito. Foi este fenômeno, por sinal muito raro, que deu origem à crença dos homens duplos, designada com o nome de bicorporeidade.
Por mais extraordinário que pareça, esse fenômeno não deixa, como todos os outros, de ser incluído na ordem dos fenômenos naturais, pois se fundamenta nas propriedades do perispírito e numa lei da natureza. Então, aqui a gente vai parar, né? Que aqui já dá para a gente conversar. Então, o que ele falou aqui para nós? Que é possível, sim. Eu estou, por exemplo, na minha casa, estou dormindo, então meu corpo está lá, porque quem fala é o espírito. Então, quem está lá na cama é o corpo, dormindo. Aí eu posso me apresentar em outro lugar. Ah, então eu tenho dois corpos? Não. Aí ele explica aqui, vocês viram? O corpo que ficou lá na cama, ou em outro lugar, na cadeira, sei lá, em qualquer lugar, é o corpo físico. E eu vou me apresentar com o corpo perispiritual. E pode ser de forma vaporosa ou não. Pode ser até visível mesmo, a ponto de eu estender a mão e o outro pegar a minha mão. É comum isso, gente? Não, não é, né? Não é comum, mas é possível. Aí ele fala que isso que deu a crença nos homens duplos, mas que o nome correto é bicorporeidade. Você está ao mesmo tempo em dois lugares. Vamos ver, a Verinha vai falar. Então, mas aqui ele afirma que é um fenômeno raríssimo. Verinha, e cá entre nós, ainda bem que é raríssimo, né? Mas todos nós conhecemos um caso que está lá no livro dos médiuns. Vamos ver se vocês se lembram. De bicorporeidade. Santo Ildefonso, não é? Hã? Santo Ildefonso Isso. e aquele outro. Ai, Antônio. Antônio de Pádua. Antônio de Pádua? Tá, eu não lembro que Antônio que Não, é. não é Antônio de Pádua, não, gente. Me deu um branco. Como que chama o homem? É Antônio, né? Mas eu não lembro. Acho que é assim, Antônio de Pádua lá. É sim, o Antônio de Pádua, que ele foi considerado santo da igreja. É. Ele estava lá na Itália, né, em Pádua, e aí o pai estava sendo acusado, o pai ia ser até morto lá em Portugal. E conta-se que ele estava rezando a missa. E aí, ao mesmo tempo, ele é visto lá para defender o pai. E ele defende o pai. Aí a gente pode falar assim, mas ele estava agindo nos dois momentos? Nem Kardec explica assim com toda clareza, mas pelo que a gente estuda, que o próprio Kardec ensina, o que deve ter acontecido? Enquanto ele estava rezando a missa, pode ser que no momento, vamos supor, enquanto as pessoas rezavam alto, ou ele abaixou a cabeça, ou rapidinho entra naquele estado, e aí ele vai trabalhar lá em Portugal. Então, é rápido isso. Não é dizer que ele estava ao mesmo tempo em dois lugares. O corpo, porque a hora que ele vai falar lá para defender o pai em Portugal, é claro que ele estava inativo na Itália. Não tem jeito dele ficar falando ao mesmo tempo. Porque quem é que fala? É o espírito. E o espírito é um só, né? Mas pelo fenômeno da bicorporeidade, ele conseguiu fazer isso. E tem outros casos, a Ana Luísa lembrou desse Ildefonso também, só que eu não sei a história dele, você sabe, Ana? Eu sei que Kardec cita, sim, mas eu também não sei. A gente pode depois pesquisar. Mas o fato é que nesse momento em que ele fala no outro lugar, ele está em silêncio no outro. Ah, mas ele estava rezando a missa, gente. Como que pode? É que às vezes, vamos supor, se ele estava rezando a missa, não tem um momento, eu não sei muito bem, mas quem tem mais rápido, que o padre às vezes fica mais em silêncio. Às vezes foi nesse momento, né? Às vezes não, foi nesse momento. Maria, tudo bem? Fala, Verinha. Tudo bem. Então tá bom. Então, eu me lembrei daquele dia que nós comentamos sobre
atendimento na desobsessão de pessoas vivas, encarnadas. Então, é mais ou menos parecido, não é? Porque a pessoa está lá, às vezes, fazendo alguma coisa, mas naquele momento do atendimento ali, o espírito está sendo atendido. É isso mesmo, Verinha, é bem isso. A única diferença aqui é que a gente vê, né? E, por exemplo, nas nossas experiências, a gente não vê, o espírito só manifesta, mas ele não se apresenta. Mas é possível, né? Tanto é que teve caso. A igreja considera o Santo Antônio de Pádua um santo. Eu acho que não é só por esse motivo, mas também por esse motivo, né? E Kardec explica isso para nós, que é possível, embora seja raro, né? Como chama aquele médium de Sacramento? Eu me esqueci o nome dele. Lembra o nome? Ele também apresentou. Ele também. Ele fez um parto. É, justamente. foi sim. Dona Nair, muito bem lembrado. Eu acho que não foi só um, ele fez muitas coisas. Muitas coisas. Você vê, olha para você ver, ela lembrou bem, vai nos ajudar. Eurípides Barçanufo, ele estava, por exemplo, lá na casa dele, sei lá, e aí ele ia fazer o parto. Gente, se ele fazia o parto, ele pegava a criança, ele tocava a mulher. Olha a maravilha, né? Então, ali é realmente um fenômeno, assim, completo, né? Porque não era só que a mulher o via. Quem faz um parto, toca a mulher, pega a criança, não é? E ele fazia tudo isso. E ao mesmo tempo, é claro que o seu corpo estava num estado ou dormindo, ou vamos supor que ele estivesse lendo, aí ele dá aquela paradinha, né? E isso acaba sendo muito rápido, eu acho, para o nosso tempo aqui. A gente sabe que o tempo também é diferente, né? Daqui e de lá. Mas a senhora lembrou muito bem. Eurípides fazia muito isso. Ele fez um parto da mulher e o homem, o marido dela, fez ele voltar lá na casa, né? Que ele falou assim, mas eu já fui lá, já fiz o parto. Ele falou, não, mas eu não topei com o seu caminhão, só não te vi. Aí o homem, eu tenho o CD dele aqui em casa, sabe? Aí o homem levou ele foi lá. Aí ele chegou lá, ela falou assim, ai, o Eurípides já veio aqui, já fez meu parto. Não, já pensou? O homem não acreditava, né? E o homem foi fazer consulta para a mulher, né? E estava muito bêbado, com sede, mandou uma garrafinha com água. Mas você vê, gente, é mesmo, o Eurípides fez muito. Ele não sabia, não podia descer do cavalo, porque depois ele não montava, né? De tão tonto. Aí ele bebeu o remédio. Quando chegou na casa dele, ele pôs água da bica na garrafinha, né? Falou, bebe o remédio que o Eurípides mandou. Ela bebeu e sarou. No outro dia queria ir lá, né? Para buscar mais daqui o remédio. Olha que beleza, né? A mediunidade de Eurípides era fantástica mesmo. Ô, Marlene. Fala. Eu vou ler aqui, ó. Quer ver? Então, o Santo Antônio, né, para todos os efeitos, ele estava pregando lá na Itália, como você disse, né, na cidade de Pádua. Aí, o Allan Kardec solicita ao orientador espiritual que se apresenta como Santo Afonso. O codificador solicita ao orientador espiritual, que se apresenta como Santo Afonso, uma explicação para o fato de Antônio estar em 2 lugares ao mesmo tempo, segundo as narrativas, e a resposta nos mostra a grandeza dessa alma. Então, o Santo Afonso disse assim: por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: primeiro, poderia explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente.
Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte de... Olha que interessante. Acompanhado de uma parte do seu perispírito. E deixa a matéria imunda num estado próximo da morte. Digo próximo da morte, porque o corpo ficou porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto que queres saber. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Aí ele responde: achando-se desprendido da matéria, conforme o grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. E por aí vai. É muito interessante, né? Nossa, Ana, valeu. É isso mesmo. Que coisa interessante, né? Achei interessante a parte do perispírito, né? É. Você vê que tudo é o perispírito Quer nessa. dizer que o perispírito tem mesmo aqueles vários corpos, né? É, Corpo mental. Ficou provado ali, ó. é verdade. É isso mesmo. E foi tão boa a lembrança de Eurípides, que está tão pertinho de nós, né, gente? Tão pertinho de nós, e assim, se for ver, praticamente recente, né? É, E ele fez isso. E as pessoas simples que comentavam, né? Tem vários casos dele, tem vários casos. então, no caso do professor Eurípides, ele estava dormindo na casa dele. Um sono profundo, né? Prendeu e foi fazer o parto. Numa fazenda, né? Olha que maravilha, né, gente? Foi numa fazenda. Foi. Naquela época, tudo difícil, né? É, Ah, que bom. Eu acho que essa parte aí ficou bem, né? Se mais alguém quiser falar alguma coisa, mas eu acho que está bem esclarecidinho, né? Então, agora nós vamos para o parágrafo 6º, que é dos médiuns. Agora vai falar dos médiuns. Os médiuns são as pessoas capazes de sentir a influência dos espíritos e de transmitir-lhes o pensamento. Toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, portanto, médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. São poucos aqueles em quem não se encontram os seus rudimentos. Então, não é privilégio, médio todos nós somos, né? Portanto, pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. É claro que uns são mais ostensivos, outros menos, outros têm mais sensibilidade, mas todos são, né? Todos nós somos. Entretanto, comumente, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de certa intensidade. Aí tem uma notinha aqui. Todos são médiums. A P deixou pré. Pouca coisa, né? Mais ou menos perto. Como escreveu Kardec. Ou seja, todos são mais ou menos médios. Compreende-se isso? Deixa, a nota é grande, deixa eu virar aqui. Compreende-se isso quando sabemos que a mediunidade não é mais do que a capacidade da alma de libertar do corpo e se pôr em comunicação com os espíritos. A parapsicologia atual reconheceu que as faculdades psi, nome parapsicológico da mediunidade, são naturais e, por isso mesmo, comuns a toda a espécie humana.
havendo, entretanto, os chamados sujeitos paranormais, nos quais elas se manifestam de maneira mais intensa. Os sujeitos paranormais nada mais são do que os médiuns. Pronto. E aí, gente? Isso aí a gente já estudou no livro dos médiuns, né? Porque obras póstumas, como eram textos que o Kardec foi escrevendo e ele foi guardando, ele não publicou, né? Depois que a Amélie Boudet seleciona e vai publicar. Por isso que chama obras póstumas, ele já tinha desencarnado. Então, eu acho que todos nós já lemos isso aqui no livro dos médiuns, né? Então, todos nós somos médiuns. Mediunidade não é privilégio de ninguém. É evidente que alguns são mais ostensivos, outros menos, né? Mas todos nós somos. O que mais, gente? Ajuda aí. Quem quer falar? Não, tá ótimo, é isso mesmo que você explicou, Marlene. Tá bem explicadinho, né? Fala aí, viu? Uns têm a mediunidade ostensiva, né? Que dá passividade aos espíritos, assim, plenamente, né? Às vezes são espíritos mais, assim, em estado de sofrimento, vamos dizer, né? Assim. Então, eles se manifestam com muita emoção, né? Muitos chorando, outros desesperados. Tem aqueles que se manifestam de forma mais calma, que são espíritos mais evoluídos, e os primeiros, eles vêm pedir socorro, né? Para serem socorridos nas reuniões mediúnicas. E os segundos vêm para nos dar orientações, né? Na ação no bem. E é assim, não é? Quem é médium sente bem isso, né? Eu não sou, assim, médium ostensiva, mas eu já presenciei, desde menina, muitas reuniões mediúnicas, naquela época em que não existia POEM, em que os médiuns não eram preparados. Então, lá no Pestalozzi mesmo, eu cheguei a presenciar, né, pessoas que caíam no chão, porque era médium, não tinha preparo algum, e o espírito até derrubava, né? E eu assistia às sessões mediúnicas lá com o doutor Novelino, eu era criança. E um detalhe interessante é que ele nunca proibiu, ele nunca falou, não, mãe, essa menina não pode entrar. E eu era bem menina mesmo, bem criança. E eu assistia. Às vezes eu ficava meio assim, assustadinha, mas eu estava tão acostumada com aquilo, que minha avó toda a vida teve centro espírita, né? Eu, como se diz, eu fui gestada dentro do centro espírita, e lá em Cristais, né? Então, é muito bonito, né? Eu presenciei tudo isso. E naquela época os médiuns não tinham o estudo, o preparo que tem hoje, não. A coisa era brava. Às vezes vinham aqueles espíritos bravos, e era difícil, tinha que segurar, não era fácil. Isso que a Ana Luísa falou é verdade, gente. Eu também cheguei na reunião no Luz e Amor quando era com a minha mãe. Minha mãe também tinha aqui. Mas, como diz, acho que a espiritualidade meio que isolava, né? Porque as comunicações eram bravas. É igual a Ana Luísa falou, o médium não tinha a educação mediúnica. Aqui a Isa é médium. Você é médium, dona Nair? É? Sou. Eu sou de incorporação e escrevente. Então a gente sabe, às vezes o espírito vem que é vontade de socar o outro, não é? Pegar as coisas e jogar. Se você não tiver a educação, faz isso, né? E antigamente os médicos, igual a Ana Luísa falou, não tinha esclarecimento, né? Então, às vezes, fazia mesmo, coisa brava, né? Minha mãe contava que uma vez na reunião aqui no Hospital Allan Kardec, que era reunião mediúnica, que tinha uma tia minha casada com um tio meu.
Pois eles se mudaram para São Paulo. Minha mãe dizia que ela era média, agora eu esqueci o nome da faculdade. Ah, falava que era inconsciente. Bom, minha mãe dizia isso, eu não sei. Enfim, bem, diz que um dia ela tirou o sapato e meteu no dirigente da reunião. Olha para você ver, né? Claro que essas coisas não podem acontecer, né? E mesmo hoje a gente sabe com estudo que o médium inconsciente, ele também tem domínio, ele tem que ter domínio. Ele é inconsciente só no ato ali, mas ele está em vigília, em espírito. Mas antigamente não tinha nada disso, né? Então aconteciam alguns erros, assim. Mas eu acho que nessa época era o José Marques. Eu lembro que minha mãe contava, eu acho que andou dando umas orientações, né? Para médium, ela não podia fazer isso, né? Antigamente era desse jeito que você está falando. Um cunhado meu, ele saía, né, assim, doido e atravessava um córrego que tinha, que era muita água, atravessava, juntava 5 homens para segurar, ainda quase não segurava. E aí ia no centro, né? Na hora que eu abaixava o espírito, falava que ia derrubar a mesa, dava murro na mesa. Nossa, era uma coisa difícil, foi muito difícil para Eles melhorar. empurravam a mesa, empurrava. O negócio era feio, não era fácil, não. Era muito feio. O médium Hoje sofria sofria demais, muito, lógico, sofria Deus. muito, às vezes até machucava. Porque já pensou você dar um murro na mesa? Você machuca a mão. Hoje, às vezes, o espírito fala, estou com uma vontade de dar um murro na mesa, mas não dá, né? Porque, igual a Ana Luísa falou, já tem educação mediúnica e tal. Então, ele fala, eu tenho vontade de tacar essa garrafa de água na sua cabeça. Não faz isso, né? Graças a Deus. Fala, Verinha. Então, hoje, ele próprio fala, eu gostaria de fazer isso, aquilo, mas não me deixam. Né? E que bom que evoluiu tanto assim, né, gente? Que bom. Bom mesmo, velhinha, porque o médium, eu lembro, depois, né, que passava, ficava exausto, tinha que dar passe, e às vezes a pessoa demorava para voltar no seu estado normal, reequilibrar, readquirir as suas energias. Não era fácil, não. Tanto que melhorou, né? Pode falar, Lisa. Então, dentro desse parágrafo, desse texto, o que sempre me pega muito é com relação a nós não termos, achar que é privilégio da gente. Sempre nos livros nos orientam, né? Então, quando vem, ainda mais assim, familiares, né? Tinha mamãe, depois eu, né, no fator médio. Nossa, me irritava, falar a verdade, me irritava muito quando irmãos ou sobrinhos, ai, tia, você é médium. Eu falava, não, mas não é assim, mas queriam colocar tadinha de mim, né? Então, a gente tem que ter realmente a humildade, que é um trabalho de amor, é um trabalho, né, de ajuda, de caridade. Então, não é privilégio, somos mais devedores, porque, que nem assim, a gente atende a qualquer espírito com a sua necessidade. Eu não posso chegar e falar, não, aqui eu só vou receber espírito de luz. Imagina, coitado de mim, né? Então, nós temos que abrir, né, o nosso campo para cada irmão que tem a necessidade. Todos somos médiuns, né? Uns é mais ostensivo, né? Outros têm a intuição, né? Acho que não são médiuns, mas tem, né, a intuição. Então, nós temos que realmente colocar, não é privilégio, é o trabalho do amor. É uma luta, É pelo menos eu verdade. sinto comigo, é uma luta muito grande. Não, muito bem lembrado, Isa. Os médicos são os mais compromissados, né? Penso eu. A não ser, claro. Não, mesmo, por exemplo, o Chico e o Divaldo. Vou dar o exemplo dos dois, né? São expoentes na mediunidade. Depois, não, mas no começo da mediunidade, eles sofreram muito, né? Sofreram muito. E vamos dizer, já são espíritos que vieram preparados. Muito mais do que o comum, né? Mas uma mediunidade não chegou, como diz, brincando com eles, não. Foi de dor, foi de luta, né?
O Divaldo conta, né, que ele trabalhava lá num departamento público lá e chegava a pessoa, ele via o espírito e não era, né? Era espírito, não era cliente ali eu esqueci o lugar que ele trabalhava, né? Mas não era cliente, era espírito mesmo. Então, Ele conta isso, coitado. Imagina o tanto que ele sofreu, né? Porque às vezes ele fazia papel de bobo, né? Perante os colegas. E às vezes aqueles espíritos que se aproximavam, muitos deles, às vezes estavam até brincando, né? Para ver ele passar. Ele falou que não pôde dirigir. Uma vez eu ouvi ele falando isso, porque às vezes ele brecava, achando que alguém estava atravessando a rua e era um espírito, era um desencarnado. Ele não pôde dirigir. Coitado. Não é fácil. E a gente acha, né? Ai, o Divaldo, não, calma, gente. Ele sofreu, ele lutou, ele teve que se disciplinar, né? Fala, Verinha. Então, eu assisti o filme do Divaldo. O que aconteceu lá na repartição que ele trabalhava? Ele combinou com uma companheira de que ela dava a dica para ele se era encarnado ou não. E aí deu certo essa combinação. É mesmo, coitado, de tanto ele passar vexame, ele combinou com a amiga, né? Isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Agora no 34. Como são curtinhos, é bom que a gente lê e comenta, né? O fluido perispiritual, esse aqui é importante que nós vamos ler agora, é o agente de todos os fenômenos espíritas. Por isso que o perispírito é a base da mediunidade, que é perispírito com perispírito, né? Então, aqui ele está dizendo que o fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos. Estes fenômenos só podem realizar-se graças à ação recíproca dos fluidos emitidos pelo médium e pelo espírito. Ah lá. O desenvolvimento da faculdade mediúnica prende-se à natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e a sua maior ou menor facilidade de assimilação com os fluidos dos espíritos. Depende, portanto, de sua organização e pode desenvolver-se quando o princípio existe, mas não será adquirida se o princípio não existir. É esse princípio da mediunidade que ele fala, né? A predisposição para a mediunidade independe do sexo, idade ou temperamento da pessoa. Encontram-se médios em todas as classes de indivíduos, desde a mais tenra idade até a mais avançada. Tem criança que manifesta mediunidade. Aliás, até é comum, principalmente antes dos 7 anos, né? Depois, pela misericórdia divina, já vai, assim, melhorando. Quer ver? Tem uma nota aqui também. A mediunidade depende do organismo ou da organização do corpo humano. Ela tem a organização, como escreveu Kardec, mas é preciso lembrar, está na organização do corpo. O que se vê claramente no texto acima, que a organização depende do perispírito. Kardec não se refere ao organismo humano em termos materialistas, mas em termos espíritas. São as relações do... Olha que interessante isso aqui, nunca tinha visto. São as relações do perispírito com o corpo, formando um organismo de dupla natureza espiritual e material, que condicionam a existência em maior ou menor grau da mediunidade e suas possibilidades de desenvolvimento. Por isso ele afirma, o fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. Não se pode atribuir a mediunidade ao corpo, pois ela depende essencialmente do perispírito. Nossa! Podemos dizer que a sua sede é o perispírito, da maior ou menor possibilidade da emissão de fluidos e de assimilar os seus fluidos com os dos espíritos é que depende a capacidade do médium. Olha, que para mim isso foi novidade, palavra de honra. Porque a gente fala sempre que a mediunidade está afeita ao corpo, né? Mas aqui ele está falando que é o perispírito.
que vocês acham? Kardec fala que é orgânico, né? Lá no livro dos médiuns. Então, mas e aqui É ele uma faculdade falou. orgânica. Mas você viu que aqui ele falou um pouco diferente ou eu que entendi errado, Ana? Lê outra vez, vamos ver. Quer ver? A mediunidade depende do organismo. Ele falou. Aqui ele repetiu. Depende do organismo ou da organização do corpo humano. Ah, sim. Ela tem a organização. Ela tem a organização, como escreveu Kardec. Mas é preciso... Tchan tem. Que tem, não é? Ela tem organização. Mas é preciso lembrar o que se vê claramente no texto acima, que a organização depende do perispírito. Aqui que foi novidade para mim. Então, ao mesmo tempo que ele fala que depende do corpo físico, mas que essa organização também depende do perispírito. Kardec não se refere ao organismo. Por que depende? Eu imagino, por causa da ligação do perispírito com o corpo material. Né, Ana? Né? Aí o espírito transmite para o perispírito, que é o intermediário, e o perispírito transmite para o corpo a fala, ou o que ele quer manifestar. Né? Manifestar. Então, é isso. É do corpo, conforme Kardec fala no livro dos médiuns e fala aqui também. Mas aqui ele acrescenta isso, né? E esse perispírito vai... porque ele que é o intermediário, Kardec fala que ele é a chave de tudo. Ele é a chave de tudo. E quando a medicina descobrir isso, que as coisas vão mudar, né? Em termos de tratamento de doença. Né? Lá ele deixa bem claro no livro dos espíritos. O perispírito é a chave. É isso porque mesmo. justamente é ele que intermedia, né? Ele é o agente intermediário. Agora, eu já ouvi alguém dizer que o perispírito é o fluido cósmico. Não é. Porque o espírito, ele tira do fluido do mundo que ele está, vai reencarnar, o que ele está reencarnado. Ele retira os fluidos de acordo com as condições dele. Se é um espírito mais grosseiro, ele vai pegar fluidos mais grosseiros. Se é um espírito mais evoluído, ele vai pegar aqueles fluidos mais rarefeitos, né? Mais purificados. Então, ele é uma modificação do fluido cósmico. É uma modificação. Ele não é o fluido, ele é uma modificação do fluido. Então, quer ver, eu vou só terminar, porque eu acho que agora esclareceu. Kardec não se refere ao organismo humano em termos materialistas, mas em termos espíritas. São as relações do perispírito com o corpo, né? Então, o meu perispírito com o meu corpo que vai fazer essa ligação que vai permitir a faculdade mediúnica. São as relações do perispírito com o corpo formando um organismo de dupla natureza, espiritual e material. Porque o perispírito, como agente intermediário, ele faz essa intermediação entre o espírito e o corpo. Isso mesmo. Né? O perispírito sente, manda, isso. O perispírito passa para o corpo vai manifestar aquele fenômeno. Aqui ficou, nossa, bem mesmo. Isso aqui é igual a doença, né? Ela vem do espírito. Ela não está no corpo. Então, ela vem do espírito por causa dos seus vícios, das suas imperfeições. Aí passa para o perispírito passa para o corpo, aí fala que se dá a somatização. Somatiza no corpo. Isso mesmo. Né? Então, a gente tem que cuidar do espírito, né? Eles falam em psicossoma, justamente por causa dessa conjugação aí. Né? Pode ver que Jesus nunca adoeceu, né?
de natureza material e de natureza espiritual, porque é os dois ligados pelo agente que é o perispírito. É o corpo material e o espírito unidos um ao outro através do perispírito. É isso mesmo. Quer ver? É isso mesmo. Agora eu acho que ficou bem claro. Então, não é só do corpo, é essa união, né, do perispírito com o corpo, por isso que é material e espiritual, né? Kardec não se refere ao organismo humano em termos materialistas, mas em termos espíritas. São as relações do perispírito com o corpo, formando um organismo de dupla natureza, espiritual e material, que condicionam a existência em maior ou menor grau de mediunidade e suas possibilidades de desenvolvimento. Por isso, ele afirma: o fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. Então, é um fluido perispiritual. Não se pode atribuir a mediunidade ao corpo, pois ela depende essencialmente do perispírito. Essa nota é de Herculano, né? Ele está explicando o que ele entendeu de Kardec, e parece bem razoável. Podemos dizer que a sua sede é o perispírito, da maior ou menor possibilidade de emissão de fluidos e de assimilar os seus fluidos como os dos espíritos, é que depende a capacidade do médium. Muito boa essa explicação. Podemos ir para o 35? As relações entre os espíritos e os médiuns estabelecem-se por meio do seu perispírito. Está quase que repetindo, né? Sua facilidade depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Quais fluidos? O do encarnado e o do desencarnado. Há alguns que se assimilam facilmente e outros que se repelem, do que se conclui que não basta ser médium para se comunicar indistintamente com qualquer espírito. Há médiuns que só podem comunicar-se com certos espíritos ou com certas categorias de espíritos. E há outros que só podem fazê-lo por transmissão de pensamento, sem qualquer manifestação exterior. Não é porque eu sou médico que eu vou comunicar com qualquer espírito. Às vezes, numa reunião, tem 5 médiuns. O espírito, ele vai escolher, ou os mentores vão escolher aquele que tem afinidade fluídica do perispírito com o perispírito. E essa afinidade fluídica, a gente tem que entender também. Então, se eu dei passividade para um espírito inferior, um espírito revoltado, é porque eu sou assim? Não tem nada a ver. Da mesma forma que se eu der passividade para um espírito superior, não quer dizer que eu seja também, né? Agora, o que eu vou falar como médium? O que eu vou falar? Vamos ver se as minhas colegas aí concordam comigo. É mais fácil dar passividade para um espírito inferior do que para um superior. Eu falo de mim no meu grau de evolução. O que vocês acham aí, as meninas? A Verinha pediu a palavra. Deixa as meninas falar, depois eu comento o que eu quero. O que você acha, Isa? A Maria também, você é médium, Maria? Então, diante também do meu grau, para mim, é mais fácil inferior, né, do que superior, sinceramente. Não dá conta quando o espírito é muito... Bom, estou falando a gente, estou falando de mim. Não, então, eu também estou falando de mim. E não consiga traduzir o que o espírito quer. Agora, quando é inferior, é facinho, facinho. Se quiser que a gente derruba a mesa, a gente derruba, com prazer. O que você acha, dona Nair? Eu não vejo dificuldade num espírito inferior ou de um superior. Eu não sinto dificuldades. Sinceramente, eu estou falando de mim. Eu sei, mas que bom. É. Cada pessoa é de um jeito mesmo. Que bom, dona Nair. Então, eu tenho... E tinha, né, quando eu frequentava as reuniões, de incorporar médicos que davam remédio, como aqueles carentes que não tinham condições ainda. Então, eu sinto que é da mesma forma
de um e outro. Então, Anaí, um fato, assim, que eu acho interessante é que eu não sou, assim, médium ostensiva, né? Mas eu, quando trabalhava lá no centro da Lourdinha, lá no Amor e Progresso, eu explicava o Livro dos Espíritos lá, né? Por muito tempo, durante muito tempo. Quem me convidou foi a Marisa. E a Marisa falava assim para mim, Ana, quando você levanta para explicar o Livro dos Espíritos, tem um senhor, um espírito de elevada intelectualidade que se posta ao seu lado. Ele fica do seu lado. Ela sempre me falava isso. Quer dizer, de uma forma ou de outra, eu recebia as intuições, né? As inspirações dele. Né? Você era médio naquele momento, não quer dizer que era tudo que ele falava, tudo que você falava que era dele, porque tinha o seu estudo, tinha o seu esforço, tinha o seu trabalho, mas ele estava juntinho de você lá. Tá vendo que beleza? Isso acontece mesmo. Acontece mesmo. E você, Verinha? Então, eu gostaria de comentar, isso acho que não é novidade para vocês, mas eu estou lendo um livrinho que eu peguei aí na Biblioteca do Luz e Amor, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, de Richard Simonetti. E aí tem uma parte ali e ele conta as historinhas muito, assim, alegrinhas. E aí tem uma parte em que ele explica o seguinte, que e isso eu vejo alguns médiums que participam das reuniões que eu participo, dizendo o seguinte, hoje eu estou irritado, eu estou irritado às vezes a semana toda, tal. E aí, por que ele explica? O que ele explica nesse livrinho? Que a espiritualidade já começa o trabalho antes, para que há aquela sintonia entre o médium e o espírito que vai comunicar na reunião. Então, a importância de não deixar de ir na reunião, porque está irritado, porque está nervoso, porque deu problema, porque a espiritualidade já estava trabalhando nessa parte. Mesmo, Verinha. Às vezes o médium sente antes. Às vezes sofre mesmo, sofre muito, né? Quem é médio aí sabe. Mas a gente tem que aprender, não. Deixa eu ir à reunião, vamos ver, né? Porque aí você vai ajudar o espírito, tal, porque aquela dor, aquela irritação, quase sempre é do espírito, né? É isso mesmo, meninas. Agora, isso significa, né, Marlene, que a preparação não é assim de imediato, né? A preparação já vem antes, combinando os fluidos, né? Fazendo aquele laço, já fazendo as amarras, né? Fluídicas. Olha que interessante, né? Muito interessante. é desse jeitinho. Por isso que o médico tem que ser firme, né? O Tony fala, eu já acho que eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Agora aí que você tem que vir, ele fala. Para poder, porque aí os dois vão ser ajudados, né? Eu li o 35, gente? Não, né? Então, eu vou ler o Já leu o 35, Marlene. Agora é o 36, então. Então, acho que vai dar para... Não, mas dá para ler, sim. Você quer falar alguma coisa, Nair? Não, né? Eu tive a impressão que ela queria falar alguma coisa. Não, tá. Pela assimilação dos fluidos espirituais, o espírito se identifica, por assim dizer, com a pessoa que ele quer influenciar. Aí, tá vendo? É isso mais ou menos que nós já falamos. Não apenas a ela transmite seu pensamento, é o que a Verinha acabou de falar, mas também pode exercer uma ação física, fazê-la agir ou falar segundo sua vontade, fazê-la dizer o que ele quiser. Numa palavra,
pode servir-se de seus órgãos como se fossem dele, e, finalmente, neutralizar a atuação do próprio espírito da pessoa e paralisar-lhe seu livre-arbítrio. Os bons espíritos utilizam-se dessa influência para o bem, e os maus espíritos para o mal. Por isso que a Ana Luísa falou, e a gente vai retomar. A gente tem que estudar. Porque o médium, gente, ele não pode falar, ele tem a vontade, ele tem a influência, né? Mas ele tem que, se ele for dar vazão a isso, aí o negócio fica feio, né? Você está num grupo social, por exemplo, reunindo com amigos, tal, e vai ter reunião aquele dia à noite ou no outro dia, e você já está sob a influência daquele espírito, que às vezes tem até dificuldade com alguém, aí você tem uma vontade de falar certas coisas, ou fica pensando mal, o médium tem que tomar cuidado. Não, mas eu gosto dessa pessoa, eu estou aqui porque eu tenho amizade com essa pessoa. Mas por que eu estou pensando isso dela? Por que eu vou falar isso para ela? Porque ele tem a obrigação de fazer isso, porque ele já começa a ajudar o espírito. E aí, na hora da reunião, vai estar mais tranquilo, né? Porque se o médico foi dar vazão para tudo, e aí os espíritos já percebem que ele é indisciplinado, é um prato cheio, né? É um prato cheio para os nossos irmãos em desequilíbrio. Então, o médico tem que ter o estudo e tem que ter o equilíbrio. E não tem essa de falar assim, ai, gente, eu faço isso porque eu sou médico. Ó, vem com essa não, né, Isalti? Fala, Isa. Então, mas é como você falou mesmo, nós vamos começar a aprender a diferenciar o pensamento. Eu digo por mim, quantas vezes, não vou no centro, não, estou cansada, não estou aprendendo nada, sabe? É coisa assim, pensamentos desse jeito, né? Então, é onde que a gente tem que começar a aprender a diferenciar. Falar, peraí, eu não sou assim, eu não penso dessa maneira. Aí é onde que eu aprendi sempre com o meu pai. Olha, gente, eu falo mesmo aqui, se eu estou na cozinha e vem determinadas coisas, meu pai falava, conversa com eles, né? Então eu falo, olha, eu preciso de Jesus igual a vocês. Eu vou lá no Luz e Amor. Quem quiser vai comigo, porque eu preciso ir. Mas eu falo firme. Isso é lógico, depois de muito tempo, gente. Não foi assim, num segundinho, não. Aí eu vou e, graças a Deus, chegar lá, eles são atendidos, né? E eu também, é lógico, sou atendida, que Os depois a gente dois sai, melhorem, né? Os dois vão a gente sai de outro jeito. muito bem. E aí, Ana? Só lembrando que quando ele fala que o perispírito é a chave, então nós vamos lá no livro dos Espíritos, quando ele diz assim, o perispírito é o laço que prende o espírito ao corpo material. Então, lembrando que não existe perispírito sem o espírito. Tem que lembrar disso. Se a gente for separar, aí dá erro. Certo? O perispírito está sempre acompanhando o espírito e vice-versa. O espírito está sempre acompanhado do perispírito. Ele não perde o perispírito. Ele não fica sem. Mesmo na qualidade de espírito puro, ele tem perispírito purificadíssimo. Ei, Ana, existe o corpo... Não, espera aí, deixa eu falar certo. Não existe espírito sem corpo, né? Isso. O corpo sem espírito não existe, porque senão ele está morto, está mortinho. Agora, o perispírito é o laço que vai unir. Ele está sempre acompanhando o espírito. O espírito. E quando porque ele também é matéria. Isso que nós temos que entender. E quando ele sozinho também ele é inerte, igual não é nada, né? Por isso que ele está sempre acompanhado do espírito. Então, nós não podemos perder de vista isso aí também. Senão, nós vamos falar, mas que negócio é esse? Né? É verdade. Muito bem lembrado, né? Ei, gente, mas é gostoso esse estudo, não é? Eu adoro.
Fala, Verinha. E é um tema que a gente já conhece e domina. Agora, dona Honória, a senhora está no grupo da quarta-feira do Mário, o magnetismo, aí eu estou sentindo uma dificuldade, eu estou insistindo para entender, mas é bem complexo. O que a Verinha senhora do me céu. diz? Eu falei isso até para o Mário, Você quarta-feira. falou? Eu, desde o começo que eles começou, eu tô no grupo com o Mário. Conheço tudo, né, Marlene? Mas Acho que quando Deus estava que na começou. revista espírita, fora esse assunto, era mais tranquilo, né, Verinha? Isso, Eu também acho. isso. Eu concordo com você, Verinha. O magnetismo, para mim, é difícil. É, difícil, né? Mas vamos ver, né? Vamos Porque o Mário- insistir, E o porque mundo, alguma gente, coisa a gente vai ficar, É, né? e o Conforme vai mundo, caminhando, assim, as ideias que a Alcione falou, é, aí a Soraya falou alguma coisa que se é, tornou um pouquinho mais fácil, é né? verdade. e o mundo, minhas amigas, ele é feito de eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Quer dizer, o magnetismo, o que é um agente magnético? Ele tem o poder de atrair. É igual o ímã, como se fosse um ímã atraindo ali malha de ferro. Essa é a base do magnetismo, é a lei de atração. É verdade. Mas que é difícil, Entendendo isso, fica mais fácil é. de absorver, né? O que é o magnetismo? Porque o espírito, junto com o perispírito, ele é um agente de magnetismo. É magnetismo puro. É atração. É uma força de atração. É verdade, mas que os textos lá são É o difíceis. texto da Revista Espírita. Eu acho que ele separou da revista espírita mesmo. É, São todos da revista espírita, eu acho. Ai, mas acaba ficando um pouco denso, né? Assim, para mim, eu é acho. denso. É um Mas assunto bem Foi denso. retirado da revista espírita, mas foi o Tonho e o Adolfinho que formulou, né? É bem complexo. aí o Mário vai vai sair 2 dias. Eu falei para ele, ó, eu vou ver se eu arrumo alguém aqui, porque eu não vou navegar nisso aí, não. Mas vamos ver, né? Mas ele não dá o número das revistas. Não, porque isso foi compilado em um livro. Mas deve dar, eu não sei, Ana. Deve dar, sim. Não, mas eles não modificaram os textos, não. Virou livro? Virou livro, mas é na íntegra o texto. Os textos Sim. estão na íntegra, né? Mas virou um livro, filha, de não sei quantas páginas. E agora o Mário vai começar a fazer em novembro as experiências lá no Hospital Allan Kardec. Com magnetismo. Você viu ele falando, Verinha? Do passe magnético? Por isso o interesse dele já de estar estudando, né? É assim. Não sei se é só do passe, Ana. Honestamente, eu não sei. Eu sei que ele falou que... O Jacomelo que tem. a partir do Jacomelo mesmo. O Jacomelo explica muito bem o que é o magnetismo. É a partir mesmo, que ele ouviu a palestra uma vez e ficou encantado, e ele quer fazer essas experiências lá no Hospital Allan Kardec. Porque Kardec começou mesmo com o magnetismo. Começou com ele era estudioso do magnetismo, né? Junto com o Mesmer, né? Antes de ele se interessar pelos fenômenos, né, das comunicações lá, das mesas girantes. Isso mesmo. Quarta-feira, às 19 horas, quem quiser. Você não pode, Ana? Ai, Marlene, eu vou fazer o possível para entrar, mas eu também não sei muito disso, não. Mas quem sabe você nos ajuda um pouco, porque eu estou achando muito difícil. Verinha, então estou do seu lado, viu? Não fica triste, não.
Não precisa ficar triste, não. Eu falei, Eletricidade e magnetismo é o princípio de tudo, né? e assim, é um pouco monótono, eu particularmente acho, porque ele explica tudo isso, mas aí você fala, ai, tá bom, né? Porque, às vezes, quando você estuda a mediunidade em si, parece que fica mais prático, isso acaba ficando um pouco distante de nós, eu acho. É, A hora que eles vão treinar lá a experiência, aí eu acho até que vai ficar mais interessante. é, Porque a parte teórica é maçante. é maçante. Bom, para mim, né, gente? Vamos lá, vamos caminhando, né? Gente, mas deu a nossa hora e valeu, foi maravilhoso. Eu estou adorando. Ô, Verinha, eu só não concordo com você assim que a gente domina. Tem coisa que eu sei que eu já li, mas eu vou te falar, eu não domino, não.